Amém, graças a Deus. Bom dia para as meninas, bom dia para os rapazes. Uma das declarações lindas que nós todos devemos fazer todos os dias para alguém é: Deus te abençoe. Você pode criar: o Senhor te abençoe, e te guarde, e te renove, e te sustente, e te fortaleça. Não é hora do abraço, é hora da bênção. Abençoe a pessoa que está do seu lado, está atrás de você. Não é hora do abraço, é hora da bênção. Maravilha. Oh, bênção. Deus te abençoe, Mateus. Deus te abençoe, Rebeca. Bíblias na mão. Pode ser o celular também. Se trouxe a sua Bíblia de papel, abra, prepara a sua Bíblia aí, isso é uma espada. Vamos utilizar a palavra de Deus hoje de maneira especialíssima para o nosso coração. Antes vamos orar. Deus amado, nós oramos em nome de Jesus e pedimos: fala ao nosso coração nesta hora. Queremos ouvi-lo. Queremos receber da tua parte, queremos crescer espiritualmente, queremos ser nutridos pelo Senhor. Nós dependemos do Senhor e entregamos ao Senhor este momento. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios capítulo 11. Faça comigo essa leitura, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 11, dos versículos 23 até o versículo 26, 23 a 26, primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Quero pedir que você faça essa leitura comigo. Estou lendo aqui na edição revista e atualizada. Você pode identificar se a sua também é. Se for, leia junto. Se não for, leia junto também. Não vai me atrapalhar em nada. Sei que vai abençoar a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Nós todos, de alguma forma, somos embalados por frases. Existem muitos frasistas em nosso meio, pessoas que conseguem reduzir em uma frase, uma ideia, um conceito muito importante. Existem frases que entram para a história e que muitas pessoas aprendem de cor e salteado. Existem frases que atribuem a alguém e esse alguém, coitadinho, nunca disse essa frase. Outras pessoas são honradas com uma frase boa, com uma frase forte. Existem frases que definem processos. Existem frases que, quando são criadas ou quando são divulgadas, elas se tornam um retrato de um tempo. Eu quero que vocês vejam comigo essa frase. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Atribui-se essa frase a esse senhor simpático que está aqui, chamado Joseph Goebbels, ministro de propaganda do regime nazista. Se eu tirasse a suástica dele, parecia um senhor simpático. Com a suástica, nós temos uma certa dificuldade. Atribui-se a ele essa frase, e essa frase tem vários formatos e significados e sentidos diferentes, mas eu queria pedir a sua atenção para esta ideia que está por trás dela. A ideia dessa frase é que algumas coisas erradas
frases que são ditas e repetidas ao longo do tempo, elas se tornam, para algumas pessoas, verdade. Porque as pessoas começam a ouvir aquilo tantas e tantas vezes. No mundo nós temos o que é chamado de meios de comunicação de massa. Durante muitos anos foram veículos absolutamente insubstituíveis. A televisão, por exemplo, o canal aberto, se tornou para o mundo inteiro esse veículo de comunicação de massa. O que era dito, o que era repetido lá, se tornava uma verdade a despeito de ser ou não verdade. Ao longo dos anos, os conceitos foram sendo desenvolvidos, e um deles veio em 2016, do dicionário Oxford, que a cada ano lança a palavra do ano, a mensagem do ano, a frase do ano, e em 2016 eles lançaram essa palavra que aí está, chamada pós-verdade. Esta palavra, que na verdade é um conceito, ela foi fruto da leitura do tempo. Começaram a ver que o tempo de 2016 era um retrato, e antes dele também era, e depois dele continuou a ser, era um retrato dessa pós-verdade, dessa nova realidade que foi sendo apresentada. Há uma definição para ela: circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência na formação da opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais. O que significa isso? Significa que não importa o fato, importa a leitura que alguém deu ao fato. Então, uma situação acontece e alguém, no lugar de dizer simplesmente o que aconteceu de maneira isenta, sem nenhum tipo de outra influência, porque tem uma ideologia, porque tem uma perspectiva ou tem algum interesse, começa a criar narrativas. E esta é uma expressão que nós estamos habituados a elas. A construção das narrativas, tão presentes nos diversos veículos. O tempo passou e nós fomos apresentados a essa revolução que a internet trouxe, uma disrupção tecnológica, o acesso à comunicação. Cada um de nós, agora nós somos não apenas consumidores da informação, mas nós somos também aqueles que geram informação. Nós temos os conteúdos, nós produzimos conteúdos bons ou maus, ok ou não ok, não importa, mas o fato é que nós todos temos hoje a possibilidade, nasce aí a figura do influencer. O influencer, ele tem um objetivo, ele conta a sua história, ele narra o seu dia. O influencer também é aquele que apresenta uma ideia, uma perspectiva. O influencer também é aquele que apresenta um produto e diz que o produto é bom. Mas esses influencers que no começo foram independentes e cada um criando o seu conteúdo, desenvolvendo a sua linguagem e apresentando a sua fala, eles também se tornaram parte de uma estrutura. E muitos deles passaram a integrar aquilo que é chamado de agências de influências, e essas agências, elas conseguem os clientes para que sejam anunciados por esses influencers. Nesse processo, nós passamos a ter uma certa dúvida se os influencers estão livres nas suas exposições ou se eles estão falando aquilo para o que ou para o qual eles foram pagos. Perde-se a credibilidade quando você pensa que eles foram pagos. E não são poucas as informações que nós temos de que determinados influencers foram contratados por um determinado grupo para dizer uma determinada coisa. Recentemente aconteceu isso vinculado a um famoso caso sobre o qual aqueles que vivem em 2026 sabem exatamente o que aconteceu. Diante dessa realidade, surgem algumas dúvidas muito importantes. Em que nós podemos crer? Quem é que mantém a credibilidade? Quem é que perdeu a credibilidade? Esse texto de hoje nos ajuda a entender esse assunto. Porque esse texto de hoje, ele tem no seu início, na parte A do versículo 23, uma declaração impressionante. Veja comigo aqui na tela. Leia comigo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Nessa pequena frase do versículo 23, nós temos dois elementos sobre os quais nós temos uma grande necessidade no dia de hoje, no tempo de hoje, à luz de tudo que eu disse nessa palavra introdutória.
Duas palavras importantíssimas. A primeira palavra é a palavra fidelidade, porque eu recebi de quem? Do Senhor. O apóstolo Paulo diz que ele recebeu do Senhor. Ele não inventou, ele não criou, ele não desenvolveu, ele não trouxe uma coisa estranha, mas ele recebeu do Senhor. O que dá ao apóstolo Paulo essa perspectiva de estar sendo fiel. Fiel à ideia, fiel ao conceito, fiel ao princípio. Aqui está uma questão que traz ao apóstolo Paulo a credibilidade. Porque da mesma forma que ele recebeu, ele entregou. Então o que ele está nos dizendo é: eu recebi do Senhor e do Senhor eu entreguei a vocês. No começo ele é fiel. E esta é uma palavra importantíssima quando nós pensamos nas Sagradas Escrituras. Fidelidade à palavra de Deus, fidelidade às Sagradas Escrituras, fidelidade aos princípios bíblicos. Mas a fidelidade, ela vai nos conduzir para que haja em nós credibilidade, porque nós não entregamos nada que não tenha vindo da parte de Deus. Aí está a credibilidade do apóstolo Paulo. A credibilidade do apóstolo Paulo está associada à sua fidelidade às Sagradas Escrituras. Nesse tempo de tantas confusões, onde nós perdemos o bom senso muitas vezes e o senso de conseguirmos entender se a fala de alguém é uma fala independente, ou se é uma fala que tem uma agenda, que tem uma ideologia, ou mesmo que tenha um propósito que não é exatamente aquele que foi dito no começo dessa conversa toda, nós precisamos nos atentar e nos conectar com a realidade de que a fidelidade da palavra de Deus, a fidelidade à palavra de Deus é que nos mantém de pé espiritualmente. Eu gosto de frases. Tem diversos autores que criam frases impressionantes. As nossas redes estão cheias de pessoas com frases. Algumas delas assinadas, algumas delas sem assinatura, algumas delas entre aspas, algumas delas fora de aspas, mas a questão toda é que nenhuma frase humana é capaz de superar a importância da palavra de Deus na nossa vida. O profeta Isaías traz uma fala divina. As palavras do Senhor, ele diz: as minhas palavras jamais voltarão vazias. Elas cumprem o seu objetivo, tal qual a chuva cumpre o seu objetivo. Mas a nossa palavra, a minha, a sua, são palavras humanas, são palavras frágeis, limitadas. As nossas palavras não conseguem alcançar o mesmo propósito, o mesmo objetivo que a palavra de Deus opera na nossa vida. Daí eu quero fechar esse assunto com vocês com essa outra frase aqui na tela. A credibilidade e a fidelidade são definidas pela palavra de Deus. Você pode ler junto comigo? A credibilidade e a fidelidade. E aqui eu preciso trazer uma palavra à igreja evangélica no Brasil. A igreja evangélica no Brasil terá credibilidade à medida que ela se mantiver fiel à palavra do Senhor. A fidelidade da igreja evangélica no Brasil à palavra do Senhor haverá de manter essa igreja que é fiel à palavra do Senhor com crédito. Ela terá credibilidade. Se há uma crise na credibilidade da igreja evangélica no Brasil hoje, ela se dá por absoluto afastamento da palavra de Deus, com invencionices, com meninices, com criatividade humana, com estratégias que estão longe, fora da palavra do Senhor. Nós não precisamos de nada que não venha da palavra do Senhor. O que nós precisamos é da santa e maravilhosa palavra de Deus. O que nós precisamos é de fidelidade à palavra do Senhor. Não perca a oportunidade. Meus irmãos e irmãs da Igreja das Américas, meus irmãos e irmãs de todas as igrejas, o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Sendo fiéis à palavra do Senhor, haverá credibilidade à nossa palavra. Amém, meus irmãos? O texto diz mais, sequência do texto diz assim: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Pode ler comigo o texto? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Eu quero lembrá-los que o Senhor governa sobre o tempo. Eu quero
chamar a sua atenção para na noite que o Senhor Jesus foi traído. Só Paulo fala isso. Só o texto do apóstolo Paulo descreve essa ideia da noite em que ele foi traído. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Você acredita que tenha sido uma coincidência? Ou Deus organizou todas as coisas de tal forma que elas acontecessem na noite em que ele foi traído? Vou te ajudar com a resposta. A resposta é: não foi obra de coincidência. Mas existem casos na nossa vida pessoal, e até na Bíblia, que a gente pode olhar e pode dizer assim: nossa, que coincidência, olha a obra do acaso. Eu quero provar a vocês que a Bíblia tem alguns textos especiais que vão nos ajudar a entender. Alguns episódios. Primeiro, Gênesis 37, versículos 24 a 27. Para você que não está familiarizado, a Bíblia conta a história de um homem chamado José, que ele tinha uns 17 anos aproximadamente. Ele teve vários sonhos, seus irmãos ficaram indignados e quiseram matá-lo. Acharam uma oportunidade. José sozinho, com esses irmãos, pegaram José e jogaram José numa cisterna para matá-lo depois. Um dos irmãos não queria matá-lo de jeito nenhum, mas outros lá estavam doidos para ver José em pedacinhos, com batata frita, batata assada e tal. Mas veja bem, leia comigo o texto aqui na tela, por gentileza. E tomando, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Se fossem cariocas escrevendo, eles iam dizer assim: e do nada apareceu uma caravana dos ismaelitas, que vinham de não sei aonde para não sei aonde. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, é nossa carne. E seus irmãos o concordaram. Pergunta para você: você acha que foi uma coincidência? Eles estavam querendo matar o menino, e aí apareceram os ismaelitas do nada. Que coincidência! Na hora exata, no momento certo, no lugar exato. Isso não foi coincidência, foi providência divina. Agora é claro que na nossa criatividade alguém pode imaginar que esses ismaelitas, eles não existiam, são anjos, são angels, que apareceram ali com cara de ismaelita, roupa de ismaelita, produto de ismaelita, e que depois da segunda curva eles desapareceram, José apareceu lá. Não! Deus conduziu os ismaelitas, acordou os ismaelitas de manhã e falou assim: ismaelita, agora você vai para lá. Claro que eles não ouviram isso, mas Deus os conduziu, para que naquele momento houvesse aquele encontro. Não é um encontro por acaso, é a providência divina em ação. Louvado seja o nome do Senhor. Aí tem Ruth é o seguinte, deixa eu contar para você que não está muito habituado. Ruth era uma menina casada. Olha que história, vê se só na Bíblia tem isso. Não sei se na sua casa pode aparecer isso, cuidado com isso. Ela ficou viúva, a cunhada dela ficou viúva, e a sogra dela ficou viúva. Olha que coisa, hein? Ai pastor, não vou andar com esse povo não, tudo mata o marido. Aí a sogra disse: olha, seguinte, procura uma vida, vai ver sua vida. Falou para as duas noras. Uma das noras disse: tá bom, foi, não sabemos o que aconteceu a ela. Eu tenho palpites, está solteira até hoje. Estou brincando. Aí a segunda, que ela foi junto com a sogra. Não te deixarei, o teu Deus será o meu Deus, a tua terra será a minha terra, estou com você. Olha que nora maravilhosa. Eu quero perguntar às sogras presentes hoje aqui. Vou perguntar nada. Eu já vi a resposta nos semblantes. Mas olha o que aconteceu. Leia aqui comigo. Ruth 2, versículo 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava os segadores. Por casualidade, leia com fé. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Para ela, no momento, foi casual. Para ela no momento foi, mas sabe o que era? Plano de Deus. Boaz virou maridão, o grande Boaz, maridão, chamado por ela de resgatador. Se você está esperando um resgatador, em silêncio diga: Senhor, acaso?
Ela entrou na área dele por acaso? Foi uma coincidência? Não! Foi providência divina. Quem conduziu foi o Senhor. Vai, Ruth, vai. Ai, não sei se eu vou. Vai, minha filha, vai com fé, vai. E ela foi, Boaz apareceu, uma história linda, leia depois das Sagradas Escrituras. Mas tem um terceiro caso, só para poder terminar essa ilustração. Lucas 19, versículo 5. Mais uma vez, para você que não está habituado. Zaqueu era um coletor de impostos, pequenininho. Jericó era uma cidade muito importante. Jesus entrou na cidade de Jericó. Uma multidão veio. Tinha uma árvore com raízes baixas, chamada sicômoro. Raízes baixas é porque qualquer um sobe. É por isso que é o sicômoro. Tá certo? E você não sabe. Quem plantou esse processo inteiro foi um dos imperadores de Roma, dando presente para Cleópatra. É isso que diz a história, está na Bíblia não. Mas a história conta que aquela região ela foi arborizada, foi preparada para ela, para presente para Cleópatra, que era uma menina com muita habilidade nas conversas. E ela, enfim, voltando aqui, sicômoro, e aí baixinhas raízes, Zaqueu era pequenininho, a Bíblia diz que ele era micro, é a palavra no grego, micro, ó, que doideira. Aí ele subiu e estava ali, ok? Na hora que Jesus passou, veja comigo o texto, Lucas 19, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, foca aqui comigo aqui, ó. O que aconteceu? Olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. Olha que coisa extraordinária. Olha que coincidência. Zaqueu sobe na árvore, pendura na árvore. Jesus passa na hora que Zaqueu está em cima da árvore, olha para a árvore que Zaqueu estava e diz para ele o nome dele. Zaqueu. Ele não tinha crachá, não tinha camisa com o nome dele. Coincidência? Não. Deus governa sobre o tempo. Ele tem governo sobre o tempo. Não são coincidências, não são obras do acaso. Deus continua governando todas as coisas. Então, quando Paulo diz assim, na noite em que ele foi traído, significa que houve uma conspiração celestial para que todas as coisas acontecessem daquela forma. É uma declaração extraordinária de que o Senhor continua a governar o tempo. Mas quero dizer para você mais uma coisa. Você sabe que era Páscoa, né? Eles estavam se preparando para a Páscoa. Os discípulos chegam, Jesus, onde você quer que prepare a Páscoa? Jesus dá a dica para eles, o que faz? Aí eles vão organizar a Páscoa. Então eles estavam celebrando a Páscoa. Mas a Páscoa, ela foi instituída em Êxodo 12. Lá no comecinho, na saída do povo de Deus do Egito. Será uma coincidência? Será que é uma obra do acaso? Jesus olhou no calendário, alguém falou assim, Jesus, está chegando a Páscoa. Está chegando a Páscoa, tinha esquecido, vamos organizar a ceia então, porque eu tenho que, vou embarcar em breve. Não, veja comigo essa exposição aqui. Conexão com a Páscoa, lá em cima. Liberdade do Império do Egito, lá no outro lado. Liberdade do Império das Trevas, leia comigo com fé. Aqui no Egito, liberdade do Império do Egito. Liberdade do Império das Trevas. Aqui, o cordeiro sem defeito a ser sacrificado. O cordeiro sem pecado a ser sacrificado. O sangue nas vergas e ombreiras das portas. O sangue vertido na cruz do Calvário. Não há coincidência. Não é obra do acaso. Esse é o plano extraordinário do nosso maravilhoso Deus. A Páscoa e a ceia do Senhor. A Páscoa e a ceia do Senhor estão conectadas. Na Páscoa, a liberdade do império das trevas. Em Cristo, a liberdade absoluta de todo e qualquer império do pecado. A Páscoa, a liberdade do Egito. Em Cristo, a liberdade das trevas. Na Páscoa, o cordeiro sem mácula. Em Cristo, o cordeiro sem pecado. Na Páscoa, o sangue vertido lá, colocado nos umbrais, ombreiras da porta e nas vergas das portas, em Cristo, o sangue vertido na cruz do Calvário, não há acasos, o Senhor governa sobre o tempo. Veja na tela e fale comigo, junto comigo. O Senhor governa sobre o tempo.
Amém, meus irmãos? Por fim, os últimos versículos. Leia comigo, por gentileza. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, o que ele fez? Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. O que ele disse? Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E aqui nós temos 3 últimas lições. O amor. Não, volta para a tela anterior, por favor. O amor. O amor. A declaração de Deus, do amor dele por nós, é Jesus de Nazaré. Se você se lembra, fale comigo, João 3,16, bem devagarzinho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Veja mais uma vez. Deus amou. Deus amou. A declaração registrada em João é: Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho. A entrega de Jesus na cruz do Calvário, ela é a declaração do amor de Deus por nós. A declaração do amor de Deus por nós está na entrega de Jesus na cruz do Calvário. Esse amor é o amor do Pai que entrega o Filho. É o amor do Filho que se entrega. É a revelação de uma construção baseada no amor. O amor de Deus por nós. O amor maravilhoso do Senhor que nos acompanha. O amor maravilhoso de Deus que nos abraça. Nós somos amados por Deus. E a prova desse amor é que Jesus se entregou na cruz do Calvário por gente como você e eu. Se fizéssemos uma listinha, eu e você sentarmos, pegasse ali um pedacinho de papel, vamos fazer uma lista aqui de quem merece a salvação e quem não merece. Se o seu nome e o meu nome não for o primeiro da lista do não merece, é porque nós começamos mal. Ei, pastor, nem tinha pensado nisso. Eu e você, nós não merecemos a salvação. Nós não somos dignos de Jesus ter morrido na cruz do Calvário por nós. Nós não fizemos nada por merecer. Você entende essa perspectiva da meritocracia que não se aplica à vida espiritual? A meritocracia não se aplica à vida espiritual, não há méritos em nós. Eu e você não podemos nos apresentar ao Senhor e dizer: Senhor, eu mereço a salvação, eu fiz por onde? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que só quer o bem, eu sou uma pessoa que ajuda aqueles que mais precisam, eu fiz tudo para não errar na minha vida, no que eu errei, eu já me arrependi, eu quero viver uma vida boa. Isso é ótimo, parabéns para você, mas não é isso que vai gerar a salvação é graça divina, não é mérito humano, é graça do Senhor. Então aqueles que foram bons e aqueles que não foram bons são igualmente aceitos pelo Senhor e abraçados pela graça de Deus. Isso nos tira a possibilidade de entendimento de que há méritos em nós. Pelo contrário, se você disser: eu não mereço, é um bom começo para essa história. Se você disser: eu sou digno, é melhor você repensar, porque aquele que diz que é digno, digno ele não é, mas aquele que diz: eu não mereço, eu não sou digno, é o significado mais extraordinário, que a porta da graça está sendo aberta, e Deus há de derramar sobre a sua vida chuva de graça, para que você seja revestido da graça e diga: Senhor, eu não mereço, mas eu recebo em nome de Jesus. Amor. Ufa. Peça uma cadeira aí para mim que eu estou cansado. Ufa. Eu e você não merecemos, mas nós fomos acolhidos pelo Senhor Jesus. Oh, glória. Hein? Rapaz, a gente estava com passaporte para o réus assinado. Mas Deus riscou réus, botou lá o quê?
Em português ou em inglês? Como é que vamos fazer aqui? Heaven. Oh, Jesus. O pessoal da Igreja das Américas fala línguas. Meus irmãos e irmãs, prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Nós não temos mérito algum. Eu experimentei Jesus na minha vida aos 14 anos de idade. Se eu te disser que eu nunca colei na escola, entramos numa crise de credibilidade. Você vai dizer, pastor, o senhor deve estar meio esquecido. Muitos anos, poucas lembranças. Aí eu olho para você e digo assim, gente, só gente boa aqui. Olho para vocês, só vejo The Chosen. Eu amo vocês, então só vejo coisas boas em vocês. Eu vejo auréolas, alguns com asas. Sabe, pessoas maravilhosas, gente do céu, mas isso não vai gerar você a salvação. A salvação é fruto do amor de Deus por nós e não dos seus feitos. Agora eu vou para o outro lado. Olha, eu já fiz muita coisa ruim. Eu já errei, eu já falei mal dos outros, eu já contei mentira, eu já, e aquela lista de eu já gigante, meu Deus do céu, então eu não mereço. É isso aí. Parabéns, começou bem. Você não merece. Aí está o retrato da graça de Deus. Você não merece, mas você recebe, porque Deus resolveu te amar, a ponto de se entregar na cruz do Calvário. É isso que Jesus declara em Mateus, em Lucas, em Marcos, e o registro precioso do apóstolo Paulo, ao nos contar essa realidade extraordinária do poder e da graça de Deus, que o Senhor Jesus se entregou por nós. A segunda palavra é a palavra Salvador. Porque Ele dá o seu sangue e o seu corpo. Veja as ênfases no meu corpo. O meu sangue. Até então, os sacrifícios eram de animais. O sangue do animal, vertido ali, retirado, ele era expiado. E a expiação significava que os pecados estavam sendo tirados, arrancados, e a nossa conta espiritual estava sendo paga. Isso no modelo anterior. Quando Cristo entra, ele diz assim, eu sou o Cordeiro. E João vai dizer o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é Ele agora. Está resolvido o assunto. O sacrifício de Jesus é suficiente. Não precisa mais se sacrificar. Olha que coisa doida. Ai, pastor, eu achei que eu tivesse que me... Não, nós não temos que nos sacrificar. O sacrifício de Jesus é o suficiente, ele é eficiente, já está resolvido o assunto. Ele é o Salvador. O Salvador não são as nossas obras. O Salvador não são as nossas boas ações. O Salvador não são as nossas boas intenções. O Salvador não é o nosso discurso. O Salvador é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Por isso que eu digo sempre, Jesus, meu Senhor e Salvador. Porque se dependesse de mim para salvar alguém, meu Jesus amado, se dependesse de você para se salvar, você não tem condições de se salvar. Exatamente por conta disso que a ideia, a imagem é essa. Caminhe comigo. Existe uma prisão, onde o prisioneiro somos nós. Nós estamos dentro da prisão. Nós tentamos abrir a grade, mas ela não abre. Tentamos bater na parede, mas ela continuou como estava. Percebemos ao longo do tempo que nós estávamos presos, e que a única possibilidade de nós vivermos a liberdade é se alguém nos resgatasse. Aí nós sentamos, choramos, e ficamos esperando o nosso resgatador. Até que um dia, pela graça de Deus, o resgatador chega. Ele nos diz, ei, eu vim buscar você. A liberdade chegou. E dentro a gente diz, mas eu não consigo sair. Eu estou preso. Aí ele põe a mão no bolso, tira assim, eu tenho a chave. E ele abre e nos arranca da prisão e nos leva para viver a liberdade. É assim que age o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso resgatador.
Amém, meus irmãos? Por fim, Ele nos dá uma missão. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciais. Anunciar. Nós agora fomos chamados para a proclamação. Nós temos uma missão, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. A morte do Senhor, olha que coisa interessante, por que não é a vida do Senhor? Porque a morte não apenas precede cronologicamente a vida, mas se não houvesse a morte de Jesus, não haveria a nossa vida. Quando eu e você anunciamos a morte do Senhor, nós não estamos sendo fúnebres, nós estamos sendo cheios de vida, porque quem anuncia a morte, diz qual foi a razão da morte, nós, e as consequências da morte, a vida, porque o Senhor Jesus precisou morrer para que nós pudéssemos viver. E a nossa vida não é uma vida temporária, a nossa vida é uma vida eterna. Nós recebemos do Senhor a bênção da vida eterna, por meio da sua palavra, nós recebemos e nós cremos. Nesse processo extraordinário, nesse desejo divino, nós nos deparamos com essa realidade da nossa limitação, da nossa incapacidade, e agora recebemos dele uma missão. Eu e você somos missionários do Senhor, nós temos uma missão. Eu vou anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. E Jesus está voltando. Jesus está voltando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O tempo aqui está voando. Em breve nós vamos tomar conhecimento, todos nós, ao mesmo tempo, da chegada do nosso amado, dizendo: vamos para casa, gente. Está na hora de ir para casa. Está tudo preparado. Já deixei a mesa posta, seu quartinho está arrumado. Lá é bonito, tem ruas de ouro, tem mar de cristal, mas tem coisas que lá você não vai encontrar. Você não vai encontrar morte. Você não vai encontrar dor. Você não vai encontrar sofrimento. Você não vai encontrar saudade. Você não vai encontrar afastamento. Lá você vai encontrar a maior alegria que alguém pode sentir, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para nós. Na casa de meu Pai há muitas moradas, disse o Senhor Jesus. Há muitas moradas. Tem lugar para você? Tem lugar para você, 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 para você que acha que eu acho que eu fiz tanta coisa errada, minhas mãos estão tão sujas que eu não tenho condições de entrar. Eu não mereço. Que eu não mereço. E se você está achando que você não merece, eu quero te dizer exatamente isso. Nem você nem eu. Nós não merecemos. Mas o Senhor está aqui hoje chamando você para que você entregue a sua vida a Ele, para que você diga: Jesus, aqui estou. Jesus, aqui estou. Eu quero caminhar com o Senhor aqui, e quando chegar a minha hora, eu quero embarcar feliz e animado. Eu quero dizer: não chore por mim, eu estou bem, eu estou com meu Pai no céu, estou com meu Senhor e Salvador. E quando nós todos nós chegarmos o dia em que todos nós estaremos reunidos, imagine a festa no céu, imagine a alegria e o privilégio de estarmos na presença do Senhor. Se quando você ouve sobre céu, o seu coração treme de medo, hoje é dia de ter uma ressignificação desse sentimento, para que você tenha esperança, alegria e paz em nome de Jesus. Se você não entregou o seu coração para Jesus, hoje é o dia. Faça isso.
Eu vou te explicar como é que funciona isso. O Espírito Santo toca no seu coração. Não sou eu, nem ninguém. É o Espírito Santo tocando no seu coração. Ei, eu estou falando com você. Espírito Santo, eu estou falando com você. É com você. Ele fala com você. Ele te dá vontade de conhecer mais de Deus. Você não tinha antes, mas agora tem. Alguma coisa está acontecendo. Você está vendo que alguma coisa está diferente na sua vida. Deus está te conduzindo, Deus está falando com você. Aí você se entrega. Diz, Jesus, eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero me entregar. Começa com uma oração simples. Senhor Jesus, eu entrego o meu coração para o Senhor. Depois, nós vamos caminhar juntos. A igreja vai caminhar com você. Você vai ser discipulado, você vai aprender. Igual criança, que aprende a dar os primeiros passos, as primeiras palavras, as primeiras canções, as primeiras ações. Daqui a pouco, você vai estar discipulando outra pessoa. E a gente, nesse processo lindo de Deus, vamos ver o crescimento do reino de Deus, o quebrantamento espiritual e a salvação de almas para a glória de Jesus. Meus irmãos, não peça a Deus nada menos que isso, que pessoas sejam salvas. Não peça a Deus uma igreja animada. Peça a Deus uma igreja cheia de pessoas salvas pelo poder extraordinário do Espírito Santo de Deus. É isso que nós estamos buscando juntos aqui. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Enquanto nós estivermos orando e cantando, tudo junto ao mesmo tempo, nós vamos pedir ao Senhor que Ele ministre ao coração de cada um de vocês. E se você quiser uma oração especial, o Espírito Santo tocou em você, não fique envergonhado, tímido. Ai, não sei o que vão pensar de mim. Meu Deus do céu, não fique preocupado com isso. É passo de fé, alegria na presença de Jesus. Eu fico pensando assim, o tempo que as pessoas perdem antes de dar o passo de fé. Ficou preso por quê? Timidez, preocupação, ansiedade, receio, dúvidas. Passo de fé é assim. Primeiro você dá o passo de fé e depois Deus vai conduzir a sua história. E nós vamos ver isso juntos em nome de Jesus. Nós também vamos orar pelas pessoas que precisam de orações nas áreas específicas, saúde, orar por cura, vamos orar por relacionamentos, pela família, pelo trabalho, a nossa oração plena. Mas nós queremos dar a você, que quer abraçar hoje a Jesus, que está respondendo ao apelo do Espírito Santo no seu coração, diz: Jesus, aqui estou eu vou, em nome de Jesus. Nós vamos cantar. Quando nós estivermos cantando, se você quer fazer parte dessa oração especial, cura dos enfermos, consola os corações enlutados, família, trabalho, salvação, venha, nós vamos orar juntos aqui à frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Pode chegar. Abre espaço, abre espaço. Nada além do sangue, cante. Nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Feche os seus olhos.
Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Aqueles que hoje estão entregando a sua vida a Jesus, vão fazer comigo a seguinte oração. Senhor Jesus, ao Senhor eu entrego a minha vida. Eu reconheço que não mereço, que não tenho méritos, mas agradeço pela sua graça, que me alcança e me transforma. A graça, a maravilhosa graça de Jesus de Nazaré. Opera, Senhor, a salvação. Traz ao coração a certeza que estamos sendo abraçados pelo Senhor. E uma vez abraçados pelo Senhor, o Senhor não nos deixa jamais. Ninguém pode nos arrancar das suas mãos. Deus amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos por aqueles que estão se reconciliando com o Senhor nesse dia, que estavam longe e hoje estão sendo cheios pelo Teu Espírito Santo. Deus amado, nós oramos e pedimos que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos, a fim de que sejam curados em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela querida Seni que está aqui conosco hoje, por quem nós oramos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos, ó Deus, pela Elisandra, nós oramos pela Mônica, oramos pela Márcia, pelo Guilherme, tantas outras pessoas amadas pelas quais nós temos orado. Visita os teus filhos em nome de Jesus. Traz a bênção do consolo do teu Espírito Santo sobre aqueles que estão chorosos. Abençoe a Sônia, o Selma e toda a sua família, a fim de que sejam consolados pelo Espírito Santo do Senhor. Visita as nossas casas, os nossos lares, os nossos relacionamentos em casa. Abençoa o nosso trabalho, abençoa os estudos dos nossos filhos e de cada um de nós. Nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Não temos controle sobre nada, mas recebemos do Senhor uma missão de anunciar a morte do Senhor Jesus até que o Senhor venha. Aqui estamos nós com o coração cheio da sua presença, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, o nosso amado. Amém e amém.